Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a carta aos Filipenses, primeiro capítulo, especificamente, versículo 12 ao versículo 14. E nós vamos ver aqui que essa carta foi escrita por Paulo na prisão, um contexto bem contraditório com o que muitas vezes nós pensamos que é servir a Deus, porque principalmente nos nossos dias, essas falas de Paulo aqui, por exemplo, seria chocante ou talvez pudesse, de alguma forma, produzir incredulidade na vida de alguns. Talvez você se pergunte como assim? Nós sabemos que é quase que uma totalidade das pessoas talvez já ouviu essa frase. Você não serve a Jesus? Por que sua vida está assim? Muitas vezes colocamos como que servir a Cristo fosse a garantia de que tudo vai dar certo. Mas logo no início da minha conversão, na década de 90, um pastor, hoje já está com o Senhor na eternidade, ele ensinou de púlpito isso. Ele disse o seguinte: se alguém um dia anunciar para você, venha para Jesus, que tudo vai dar certo, que seus problemas vão acabar, diga a ele, é mentira. Mas infelizmente, em muitos lugares têm anunciado este tipo de evangelho. Mas na verdade, nós analisando a vida de Paulo, principalmente aqui em Filipenses, nós vemos que muitas vezes o que tem sido anunciado por aí é mentira. Paulo disse no versículo 12 que tudo aquilo que aconteceu com ele cooperou para que o evangelho fosse proclamado. Como a prisão de um homem, que é um servo de Deus, um apóstolo, poderia cooperar para isso? Como uma situação tão contraditória com aquilo que muitas vezes imaginamos que é, principalmente como eu disse no nosso tempo, uma situação como eu disse aqui, se Paulo dissesse isso naquele tempo para algumas pessoas que vivem hoje, por exemplo, ele certamente ouviria: como você quer falar para mim de Jesus sendo que você está preso? Outros poderiam dizer para mim o seguinte: Paulo está dizendo que cooperou porque no versículo 13 fala que a guarda pretoriana, ou seja, a guarda do palácio, pôde ouvir o evangelho enquanto ele estava preso. Também não é isso que o texto está dizendo. Vamos ver o que o versículo 14 diz. O versículo 14 diz assim: Paulo dizendo: e por causa das minhas prisões, a maioria dos irmãos tem anunciado o evangelho com mais ousadia, com mais coragem. Observe que a prisão daquele homem não intimidou os irmãos, não intimidou o próprio Paulo. É fato que ele pregou o evangelho aos soldados do castelo, à guarda pretoriana. Mas observe que não é isso que ele está falando quando ele diz que as coisas cooperaram para a proclamação do evangelho. Afinal, nós vemos aqui ele mesmo dizendo que até os próprios irmãos, a maioria dos irmãos que estavam ali acompanhando aquele acontecimento, passaram a proclamar o evangelho com mais ousadia. Ao invés de fazer como a maioria de nós faríamos hoje, nos tornaríamos acanhados, tímidos, porque seríamos acusados de alguma forma de estarmos falando de algo e que levou a um homem à prisão e não deu a ele o que os judeus da época esperavam que Jesus fizesse. Vai dar tudo certo, eu vou libertar vocês do poder de Roma, eu vou assumir o trono de Davi e vou governar isso aqui, vocês vão ver uma vida de mil maravilhas e tal. Mas não é isso que Jesus fez, não é isso que Paulo desfrutou e não é isso que nós vamos desfrutar. Nós temos que entender que a vida com Cristo inclui uma vida de hostilidade nesse mundo e muitas vezes de aflições, como o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas então, como tudo isso que Paulo passou pôde cooperar para a proclamação do Evangelho? Como isso tudo motivou aqueles homens, os irmãos e as mulheres também, a proclamar o Evangelho com mais coragem, com mais ousadia? Muitas vezes precisamos entender que a nossa fé em Cristo, a nossa fé naquilo que o Senhor nos proclamou no Evangelho, na mensagem do Evangelho, ela vai ser demonstrada nos momentos de dificuldade e de aflição. Nós precisamos entender é que nos momentos das lutas é que nós vamos mostrar que realmente a nossa fé é uma fé eficiente. Aquelas pessoas olharam para Paulo, conforme ele disse que todos sabiam que ele estava preso por causa de Jesus, mas as pessoas viam em Paulo uma postura de quem realmente era fiel ao Senhor. Paulo não se rendeu diante da adversidade. Por isso, as outras pessoas também não se renderam, não se intimidaram, não se enfraqueceram, porque viram na vida daquele que estava preso a continuidade da ousadia,
da intrepidez, da fé e da confiança naquele que o chamou. Isso certamente fez com que o evangelho fosse proclamado com mais ousadia e confiança e fé pelas pessoas que estavam envolvidas. Aquelas pessoas entenderam o que era ser cristão. Eles entenderam que ser cristão, principalmente naquele contexto, incluía cadeias e prisões e perseguições. E muitas vezes nós precisamos atentar para essa verdade de que a nossa fé, ela vai ser demonstrada. É nesse contexto, é nesse momento da adversidade que temos que mostrar como é realmente a nossa fé. Uma fé que não se abala diante das dificuldades. Pelo contrário, uma fé que é fortalecida. É porque no deserto é que percebemos o cuidado de Deus para nossas vidas. É nas prisões que nós vemos que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. E ainda que passemos pelas prisões, assim como Paulo passou, e mais adiante acabou sendo morto, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, que nada acontecia na vida dele sem que o Senhor o permitisse. E o Senhor permitindo, o Senhor estaria cumprindo os propósitos aos quais o Senhor já tinha para a vida dele, porque Paulo sabia de tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Paulo tinha consciência do seu chamado, Paulo tinha consciência de que o mais importante era cumprir a vontade do Senhor, e Paulo entendeu que valia a pena continuar proclamando o Evangelho mesmo nos momentos da dificuldade. E assim possamos ser nós, possamos continuar perseverando na nossa jornada, possamos continuar perseverando independente das dificuldades, e certamente a nossa fé no momento da tribulação, a nossa fé no momento da angústia, certamente chamará a atenção e motivará outras pessoas a também crer e a continuar anunciando o Evangelho. O contrário disso também é verdade. Se fracassarmos a nossa fé no dia da adversidade, se fracassarmos a nossa fé no dia da angústia, isso fará que o mundo veja que a nossa fé é fraca, que aí sim seremos julgados, porque não conseguimos permanecer de pé diante da adversidade. Mas assim como Paulo foi sustentado pelo Senhor, nós também podemos ser sustentados. Precisamos dizer sim a cada momento que temos fé, mas precisamos mostrar que ela é real e verdadeira no momento da luta. Quero encerrar aqui esse vídeo com um testemunho breve. Em 2014 eu fui acometido com uma enfermidade na minha retina. Isso me atrapalhou algumas coisas na minha vida, mas em tudo o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem demonstrado o cuidado dele sobre a minha vida. E um dia uma pessoa encontrou-se comigo e perguntou: como está a sua vista? E eu disse: está do mesmo jeito. Ele disse: então a sua fé está fraca. Eu falei assim: não, minha fé não está fraca. Ele: como assim? Eu falei assim: mesmo a minha vista estando da mesma maneira como eu fui diagnosticado com esse problema, eu continuo firme no Senhor. Eu não neguei ao Senhor, a minha fé não esmoreceu, eu continuo crendo no Senhor, continuo servindo a Deus, isso não me atrapalhou. Ao contrário de muitos que talvez passassem pela minha situação, teriam negado a Jesus. A minha fé, na minha concepção, eu acredito que é isso que o Senhor realmente vê, é que a minha fé está fortalecida a cada dia, independente da adversidade. No momento da adversidade, nós temos que continuar crendo. A minha dificuldade, na minha visão, não me impediu, não fracassou, não fez que minha fé fracassasse, não diminuiu a minha fé em momento algum. Muito pelo contrário. Eu tenho visto o cuidado de Deus e o zelo dele pela minha vida a cada dia. Isso é um testemunho da minha fé, da confiança e principalmente da fidelidade de Deus para comigo e para que todos aqueles que nele crê. O Senhor sempre é fiel, independente da dificuldade. Quando nós entendemos isso, realmente a nossa fé será luz para o mundo e apontará para Cristo, um Cristo que zela pelo seu povo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.